Boa tarde a todos. É com enorme alegria que estamos recebendo todos vocês, encarnados e desencarnados. Gostaria de dar boas-vindas àqueles que estão vindo pela primeira vez e àqueles que estão sempre aqui conosco. Persistamos. E agora eu vou passar a palavra para minha querida Carla Andréia, para que ela possa ler uma mensagem para a gente. Boa tarde a todos. A leitura preparatória é do livro Meditações Diárias, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Aprendamos a dividir a própria felicidade para que a felicidade dos outros se multiplique. Observemos a natureza. O sol divide com a terra os seus raios de amor, e a terra lhe entesoura a energia em favor do progresso das criaturas. A fonte divide as águas, auxiliando a vegetação, que mais tarde a protege. A árvore divide os frutos com os homens, e os homens lhe estendem a espécie, através do espaço e do tempo. As flores dividem o próprio néctar com as abelhas, e as abelhas lhes garantem abençoada fecundação. Aprendamos com a natureza. Tuas horas e tuas forças, conhecimentos e recursos, quaisquer que sejam, são concessões do todo compassivo em tuas mãos, que podes repartir com o próximo a benefício de ti mesmo. Auxiliar alguém é fazer o investimento da verdadeira alegria, e toda alegria no exercício do bem é dom de vida e luz que nos aproxima de Deus. Aprendamos a dividir os depósitos do Senhor enquanto é hoje, a fim de que o amparo divino mais intensamente nos envolva, enriquecendo-nos o espírito, para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa perfeita felicidade amanhã. Assim seja. Possamos agora, imbuídos nessa prece, nessa mensagem tão magnífica, que possamos levar o nosso pensamento ao mais alto e agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que nos envolve e que nos envolveu para estarmos aqui hoje, e que possamos, felizes, estarmos por essa bela tarde, por a nossa saúde e por estarmos aqui hoje para sermos melhores a cada dia e que possamos vibrar com o mais alto para sermos luzes. Agradecemos por tudo e por tanto que assim seja. Hoje, quem fala para gente é o Gonçalo Queiroz e ele vai falar sobre caridade na paz. Seja muito bem-vindo, Gonçalo. A palavra está com você, meu amigo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Só fazendo um teste, vocês estão me ouvindo bem? Maravilha, obrigado. É um prazer, uma alegria estarmos mais uma vez aqui na Fabem. Oi, pessoal, mesmo que de forma remota, tudo bem com vocês? Mas a tecnologia aí nos propicia, graças a Deus, né? Esses momentos aí de reunião com corações amigos, esses momentos de alegria, de paz, com corações que já buscam o mesmo ideal. Isso é fundamental, né, para a nossa caminhada. E olha só, é o que eu sempre falo, a gente está passando assim nas casas, né, aqui na nossa região e através das lives no Brasil inteiro, a gente percebe
o povo se chegando, né? À doutrina espírita. Não que a gente tenha aquele idealismo de fazer número, não é? De fazer adeptos. Não. É apenas uma constatação, né? A constatação de que a criatura humana já começa a querer algo além da carne, algo além daquilo que é puramente material. A criatura humana, através de tanto sofrimento, já começa a se cansar do materialismo, das síndromes, das depressões, dos suicídios, e já busca algo a mais, porque já começa a perceber que muitas das soluções que procura não vão estar na matéria, não vão estar na carne, vão estar além disso. E é com muita satisfação que a gente fala para vocês, né? Que nós conversamos, isso é uma conversa, essa conversa sobre os bens espirituais, sobre os valores espirituais, sobre o Evangelho de Jesus, que é a salvação e a redenção da humanidade inteira. E hoje o tema que nos foi proposto, pessoal, ele é de suma importância para que a gente saiba caminhar na Terra, para que a gente continue esse nosso processo evolutivo da melhor maneira possível, para que a gente deixe as nossas dores um dia de cada vez, mas deixe para trás, para que a gente vá se reerguendo, para que a gente vá aprendendo a conviver, para que a gente vá aprendendo a amar. O tema de hoje é sobre a paz, a caridade da paz. Esta paz tão buscada por todos nós, mas ao mesmo tempo parece que é um ideal tão distante. Parece que é algo que a gente nunca vai atingir. A criatura humana houve um tempo em que dedicava todas as suas atenções à matéria, à vida encarnada. Ali a gente pode observar muito claramente, por exemplo, no Antigo Testamento, né, em que a criatura humana ela já se voltava para a divindade, o povo hebreu já reconhecia a figura do Deus único, né, ainda que fosse um Deus, né, muito pensado assim como uma criatura humana com a barba, sentado num trono, julgando a uns e aos outros, um Deus vingativo, um Deus que era o Senhor impiedoso, justo e impiedoso. Como pode, né, ser justo e impiedoso ao mesmo tempo? Mas era o que se concebia. E naquela época, né, as pessoas tudo ligavam a bens materiais, a anos de vida aqui na carne, né? Claro que passar muito tempo aqui, o Chico até dizia isso, é muito bom e é muito importante. Quanto mais tempo a gente puder passar aqui trabalhando, é melhor, né? Se de repente tiver no nosso cronograma evolutivo. Mas o que eu estou querendo dizer é que naquela época as pessoas não pensavam em algo além da carne. Curiosamente, ainda hoje, tem muita gente que tem este tipo de pensamento. Não por acaso, hoje, as pessoas que ainda pensam assim são as pessoas que têm maior tendência. Tudo bem, André? Obrigado. São as pessoas que têm maior tendência a algum processo de ansiedade. Não que sejam pessoas ruins, não é isso, mas é a falta de algo dentro de cada um. É a falta de uma comunhão maior com Deus. Isso não significa maldade, não me compreendam mal. Às vezes, pelo próprio automatismo do dia a dia,
a gente deixa de orar, a gente deixa de meditar, de conversar com Deus, e isso vai abrindo brechas para que a gente se encha de materialismo, para que a gente se encha de carne. E aí, através disso, claro, né, se eu me encho de materialismo, ainda que seja involuntariamente, eu vou abrir espaço para conflitos internos. Logo, a guerra que eu vejo fora, as disenções que eu vejo fora, os conflitos que eu vejo fora, nada mais são do que um reflexo daquilo que já existe dentro de cada um de nós. É uma música do Roberto Carlos, que é aí de. O Roberto Carlos é aí do Espírito Santo, né? De Cachoeiro de Itapemirim, se não me engano, ele diz assim: desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz. Ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo. E muitas vezes, em nossos conflitos, na nossa convivência, a gente imagina que fornecer a paz para o outro é apenas um benefício para o outro, da mesma que o perdão. Em nossos conflitos, quando alguém me machuca, me magoa, eu ainda imagino que se eu perdoar o meu Uau, irmão, meu irmão. eu ainda vou estar fazendo o benefício apenas para ele. Lê do engano, porque a caridade da paz e a bênção do perdão são, sobretudo, um benefício para quem oferece. Para quem oferece. E ninguém consegue oferecer a paz se ainda não a tem dentro de si mesmo, em alguma escala, em algum grau. Quando eu ofereço a paz para o outro, quando eu ofereço a paz para o meu meio de convivência, para quem me machuca, para aquele que está no meu lar, para os meus amigos trabalhadores das casas espíritas, eu estou, claro, beneficiando todos esses irmãos, mas primeiramente eu estou oferecendo a caridade e a bênção da paz para o meu próprio coração, para o meu próprio coração. De maneira que, após o advento do Velho Testamento, após alguns séculos, veio à face do planeta ele, o nosso divino amigo, nosso mestre, nosso irmão maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque até Jesus vir à Terra, a paz era conquistada através da guerra. Uma paz frágil, uma paz maquiada, seja uma guerra de grandes proporções entre nações, entre povos, ou seja, uma guerra simplesmente entre irmãos. Eu, talvez judeu, contra o meu irmão, talvez romano. Eu, um judeu fariseu, contra um outro judeu saduceu. E esta guerra, quem vencesse esta guerra propiciava um momento de paz através da força, da coação, só que era uma paz bem frágil, nada duradoura, uma paz extremamente pueril e maquiada. E aí vem Jesus à face do planeta e traz a ideia, o ensinamento da verdadeira paz. E nas bem-aventuranças, o mestre nos diz, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, você ser pacificador
Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. A gente pode dizer que é simples o conceito, mas a prática, essa ainda é muito complicada para todos nós. A primeira dica que a gente pode dar para atingir esta bem-aventurança sublime é a gente ser pacifista, pacífico. Porque você ser pacífico é diferente de ser pacificador. Ser pacífico é o primeiro passo. Pacífico é o seguinte: eu não quero guerra com ninguém. Eu não quero guerra com ninguém. Isso é um grande avanço. Eu quero viver a minha vida em paz. Eu não quero fazer mal a ninguém. Se alguém me agride, se alguém é maledicente para comigo, eu perdoo, eu sigo adiante. Isso por si só já é um grande avanço. Isso é ser pacífico. Pacífico. Estou quieto no meu canto, trabalhando para o bem. Para o bem. Isso é um grande avanço e é um convite para todos nós. É um convite. Porque lembra, a paz nos outros começa com a paz em nós. É o primeiro passo, não querer guerra com ninguém. Aconteça o que acontecer. Porque as nossas contas nós prestamos a Deus. Por mais que a gente ame os nossos irmãos, por mais que a gente esteja inserido nesta caminhada, junto com os nossos irmãos, são familiares difíceis por vezes, são irmãos trabalhadores dentro de uma casa espírita que às vezes tem um conflito aqui, outro ali, não é? No trabalho material, no trânsito, né? A gente sabe que conflitos existem, porque todos nós somos imperfeitos. Eu brinco dizendo assim: olha, todo mundo é semelhante a ouriço do mar, aquele animalzinho marinho que é cheio de espinho. Fica um espetando o outro. Se a gente não aprender a se perdoar, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. É porque eu sou imperfeito, o meu irmão também é imperfeito, por isso estamos na Terra, um planeta ainda de provas e expiações, cuja característica é o quê? Seres imperfeitos, mal. A gente fala do mal na Terra, a gente só costuma pensar no mal fora, né? Mas e o mal dentro? Só existe mal fora porque tem mal dentro. Será que eu sou santo? Será que eu não tenho mal dentro de mim? O que é que eu estou fazendo aqui na Terra, então? Será que eu sou um missionário? E até os missionários tinham algum tipo de mal, hein? Só não tinha Jesus. É? Então, a gente tem que fazer o esforço sincero, a análise sincera, o autoconhecimento, né? Conhece a ti mesmo, para identificar o mal que ainda existe em nós. E assim eu possa compreender um pouco mais do mal que existe no outro. Eu não tenho como só colocar a responsabilidade no outro. Inclusive, independente do que o outro faça, sempre a responsabilidade final sobre mim vai ser minha e não do outro. O Emmanuel diz: não piores situações em que o outro te colocar. É? Então, o mal tá fora porque tem mal dentro também. Senão, não estaria encarnado na Terra. Estaria em outro orbe mais feliz. Então, o primeiro passo é não querer guerra com ninguém. É perdoar. É tentar seguir a vida, se livrando das mágoas, daquela raiva, né? Alimentada por tanto tempo.
Quantas doenças, né, gente? A gente atrai para a gente pela falta de perdão, pelo não esquecimento do passado. Veja bem, perdoar não é esquecer em si um, algo que tenha acontecido. Não. Perdoar é lembrar sem dor, sem mágoa. É verdade, às vezes a mágoa é tão profunda que esse perdão verdadeiro pode demorar muitos anos, até mais de uma encarnação. Se não dá para perdoar agora, começa desculpando. Eu te desculpo e faço o esforço para um dia te perdoar. Perdoar é lembrar sem dor. Então, isso é ser pacifista. Pacífico. Pacífico. Só que a bem-aventurança fala de pacificadores. Aí já é um outro passo. Pacificador é o seguinte: é o bombeiro de Deus. Tá pegando fogo em algum lugar e Deus envia o pacificador para apaziguar uma situação, para apaziguar. É uma característica de um filho de Deus. Entenda, na linguagem bíblica, né? Aquele que já faz a vontade do Pai. Então, neste planeta cheio de incêndios morais, tanto incêndios maiores como as guerras físicas, quanto incêndios menores, a guerra dentro do nosso próprio lar, que por ser menor não deixa de ser importante, o pacificador vai atuar ali. Ali. Ele vai apaziguar as situações ali. Dentro da casa espírita, o bicho está pegando, mas vem o pacificador para mediar a situação. No meu trabalho material, eu vejo fofoca, eu vejo intriga. O pacificador atua, não para apontar dedo, mas para apaziguar a situação. É onde a intriga morre. É onde a fofoca chega e para. É onde tem uma orientação segura sobre os caminhos a seguir, pelo conhecimento já adquirido no Evangelho de Jesus. Eu posso e devo apaziguar, apagar incêndios, orientar, esclarecer e agir como um verdadeiro filho de Deus, cristão. Porque você ser cristão não é acreditar em Jesus apenas. Vocês sabiam que tem muito cristão que não segue o cristianismo? Gandhi era um deles. Gandhi era um deles. Gandhi nasceu na Índia, né? Lá o cristianismo tem apenas faz parte de apenas 3% da população. Lá o pessoal é hindu, né? Em sua maioria, alguns muçulmanos. Cristão é uma minoria. Só que alguém duvida que Gandhi era um enviado do Cristo? Porque ser cristão não é carregar a bandeira, uma camisa com a imagem de Jesus, apenas. Pode ser também isso, mas isso não é o fundamental. Ser cristão, pacificador, filho de Deus, é sobretudo vivenciar o evangelho do Cristo. Porque tem muita gente falando de Jesus e pouca gente vivendo Jesus. Fico alerta. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, gente,
lá no capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Tem uma mensagem lá, na parte Instruções dos Espíritos, uma mensagem intitulada Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E eu queria falar um pouco do espírito que escreveu essa mensagem. Gostaria de voltar com todos vocês um pouco no tempo, até o período do nascimento de Jesus, onde Jesus tinha ali poucos dias, poucos meses. E era uma tradição, até hoje é, né, no meio judaico, né, os pais apresentarem os seus filhos recém-nascidos no templo para serem abençoados, né? Semelhante ao que a Igreja Católica faz hoje no batismo. Né? E, seguindo a tradição, José e Maria vão ao templo apresentar o bebê Jesus. É estranho, né, a gente falar o bebê Jesus? O bebê Jesus. E ali naquele templo havia um sacerdote, um homem justo, segundo a própria Bíblia. Era um sacerdote já idoso, já velhinho, cheio de marcas da vida, cheio de desilusões, tantas experiências vividas, tantas lágrimas, não é? Mas um homem com uma profunda fé, um homem bom, apesar dos sofrimentos. Porque não é o sofrimento que vai definir se eu sou bom ou ruim. Não é. Às vezes a gente coloca a responsabilidade das nossas más ações e nosso sofrimento. Mas não são eles quem vão definir as minhas ações. As minhas ações quem definem é o meu coração, não circunstâncias exteriores. Então, aquele homem, apesar dos sofrimentos, era um homem bom segundo a Bíblia. E todo mundo sabe que até hoje os judeus aguardam o Messias, né? O Messias. Eles não reconhecem Jesus como o Messias, eles reconhecem Jesus como um profeta, né? Um profeta. Mas não como o Messias, o Salvador. Até hoje eles esperam. E aquele sacerdote aguardava o Messias. Quando Maria e José entraram com Jesus nos braços, no templo, nos diz Humberto de Campos, que o coração daquele sacerdote vibrou, porque já era um homem bom e reconheceu pela vibração que naquela criança, naquele corpinho infantil, estava o espírito do Messias. E quando Maria e José se aproximam para entregar a criança para o sacerdote, ele faz um alerta a Maria. Maria, prepare o seu coração. Prepare, porque esta criança que aí está vai mexer com a ordem das coisas. Esta criança vai confundir muitos orgulhosos, vai mexer com poderosos. Então prepare o seu coração de mãe. E Maria guardou aquele recado. Mas Simeão era o nome dele, deste sacerdote, toma o bebê Jesus nos braços e diz: Senhor, eu sei que tu é o Messias esperado pelo nosso povo. Mas como o Senhor vai mudar a ordem das coisas? Como o Senhor vai trazer paz para o nosso povo?
Se o Senhor escolheu nascer em um lar tão humilde, em uma manjedoura, poderia ter escolhido nascer no berço de príncipes, de generais, mas escolhestes nascer em um lar tão humilde. Como o Senhor vai mudar a ordem dessas coisas que acontecem? Como o Senhor vai trazer a paz? Aquele questionamento de Simeão é o questionamento que muitos de nós fazemos hoje ainda. Como promover a paz sem a guerra, sem os poderes mundanos, as riquezas? Como promover a paz? Será que eu sou capaz de promover a paz? Ora, eu não sou ninguém. Eu sou anônimo. Eu não sou rico, poderoso, não tenho fama, não tenho um exército à minha disposição. Como eu posso promover a paz? Era a pergunta de Simeão para Jesus, para o bebê Jesus. E a criança, Jesus Cristo, como que entendendo aquela angústia de Simeão que havia aguardado o Messias a vida inteira. Porque Simeão sabia no seu íntimo que iria encontrar o Messias. Isso era, inclusive, um programa reencarnatório. Antes de reencarnar, foi dito a ele. E realmente ele guardava aquilo no íntimo, aquela sensação: eu vou encontrar o Salvador em algum momento. E realmente encontrou, já no finalzinho da sua vida. Mas ainda cheio de angústia, como promover a paz? E Jesus, como que entendendo aquela angústia, leva a mãozinha ao peito de Simeão, ao coração de Simeão. Aquela mãozinha do bebê Jesus pousa no coração de Simeão. E naquele momento, sem precisar que Jesus falasse uma palavrinha sequer, Simeão entendeu que a paz na terra começaria no coração dos homens. Não era por si só uma obra externa, era primeiramente e, sobretudo, uma obra interna. E confirmando esta visão, o mestre, já depois de crescido na carne, já em seu trabalho ministerial, ele vai nos dizer que o templo divino é o coração humano. Porque é chegado o tempo em que Deus buscaria os seus adoradores em espírito, e não adoradores de obras exteriores. E por que que eu falei dessa historinha? Historinha que existiu, né? Isso está na Bíblia, de Simeão com Jesus. Porque a mensagem do evangelho que nós citamos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Esta mensagem foi escrita pelo Espírito Simeão, lá em Bordeaux, em 1863. O Espírito Simeão volta e escreve esta mensagem. E ele começa a mensagem dizendo: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. São palavras de Jesus que Simeão pegou para balizar a mensagem. E Simeão vai dizer: será bastante trazer a bandeira do Senhor para dizer-se seu fiel servidor? Basta dizer sou cristão para ser um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos.
E ele vai nos dizer na mensagem que o cristianismo começou a perecer como doutrina na terra no momento em que se considera um Cristo morto, distante de nós. Em que basta que eu carregue uma camisa com a imagem, um crucifixo pendurado no peito, basta que eu coloque um crucifixo na minha porta, na minha sala, para que eu me diga cristão. E isso não é verdade. Porque o Mestre já nos havia alertado que os verdadeiros filhos de Deus, os que cumprem a sua vontade, serão reconhecidos pela adoração em espírito e verdade, e não por templos de pedras, e não por imagens. Eu, como verdadeiro cristão, preciso reconhecer um Cristo vivo em primeiro lugar, que me acompanha os passos, e devo vivenciar, tomar a minha cruz todos os dias sobre os meus ombros, todos os dias, e seguir. E seguir porque ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz diariamente e me siga. Me siga. Então, que tipo de pacificador eu quero ser? O pacificador de espírito e verdade. Aquele que busca a caridade da paz, porque paz é caridade, sobretudo conosco mesmos. E aqui trazendo uma mensagem do Emmanuel, Caridade da Paz, em que o Emmanuel relembra essas palavras do Cristo: bem-aventurados os pacificadores. O Emmanuel vai nos dizer que um tipo de beneficência ao alcance de todos e que não se deve esquecer é ocultar os próprios aborrecimentos, as próprias dores, a fim de auxiliar. Veja bem, não é afogar as dores, não é afogar. Porque quem muito afoga dores somatiza no corpo. É saber dar vazão da maneira correta. É ocultar, muitas vezes, para não entrar em conflito com o irmão. Mas deixar a dor sair no serviço ao próximo e na entrega a Deus através da oração, da prática do perdão. Eu não posso guardar dor, eu posso ocultá-la. Atenção a isso. O Emmanuel vai nos dizer que em vários dias é provável que a gente inicie esses dias sob a intromissão de contratempos. Contratempos que nos espancam a alma. São tantos, né? Às vezes, logo quando a gente acorda, alguém, você fala bom dia para alguém. Bom dia por quê? Alguém já nos trata mal durante, ali no início do dia, você fala, meu Deus, começou o dia assim, o que vai ser do meu dia? Às vezes a gente briga, né? A gente não, mas o povo briga no trânsito com a gente, é aquele negócio, para chegar no trabalho, aquela luta, deixar a menina na escola, aquela correria. Então, às vezes, meu Deus, como que começa o nosso dia, né? O Emmanuel fala, à vista disso, se exibes a figura da mágoa na palavra ou na face, se você fala ríspido com alguém, é grosseiro com alguém, ou mesmo se você produz uma face fechada, contrita, emburrada, eila que se expande a feição de tóxico mental. Porque a palavra atirada, a face emburrada, isso aí, gente, vai impregnar na nossa mente em forma de tóxico. Não é bom, não. Atacando a si mesmo e aos outros que se deixem contagiar. E aí, muitas vezes a gente coloca uma discórdia em nossa casa, no centro espírita, no trabalho,
na faculdade, a gente coloca uma discórdia, uma poeira grossa, uma sujeira, unicamente pela invigilância, pela falta de oração, mediante aquilo que nos acontece. E aí o que que precisa acontecer? Se eu deixo sujar, claro que eu vou ter que limpar em algum momento. Eu vou ter que limpar. Olha o trabalho que seria desnecessário a princípio. Eu deixei sujar, eu deixei a janela do meu coração aberta para as poeiras da discórdia entrarem. Vou ter que fazer uma faxina. Faxina. Que a princípio seria desnecessária. Vou ter que ir pedir desculpa, pedir perdão a alguém, não que isso seja feio, não, mas não precisaria se eu mantivesse a oração e a vigilância. Se te alteias, no entanto, acima dos desgostos e inquietações, mantendo a tranquilidade e o bom ânimo, para logo a tua mensagem de otimismo e renovação prossegue adiante, de modo a espalhar bênçãos e criar energias, angariando-te simpatia e cooperação. Porque, gente, o mal, ele sempre vai vir enquanto a Terra for um planeta de provas e expiações, e até mais para frente também, né? O mal, ele vai existir, é natural. O primordial, o principal, é como eu vou reagir ao mal que me chega. O Evangelho nos dá dicas, né? Emmanuel aqui também nos está dando dicas. Ver a vida com os olhos do espírito imortal, sabendo que todas as situações da carne são passageiras, todos os aborrecimentos são passageiros. Às vezes eu me intrigo de alguém porque simplesmente eu não calei quando eu poderia ter calado. Eu não aguentei. Se eu ficasse em silêncio por 5 minutos, a raiva ia passar, a situação iria passar, tudo ia se resolver. Mas porque naquele momento eu dei vazão ao mal que existe em mim, mediante o mal que me chegou de fora, por vezes eu perco uma amizade, eu me intrigo de um parente, e lá na frente eu vou me arrepender. Eu poderia ter calado. Eu poderia ter feito a caridade da paz. Eu poderia ter visto a vida ou aquela situação com os olhos do espírito imortal que eu sei que sou. Kardec nos fala isso, né? É preciso que se veja a vida do mais alto, que a gente se coloque acima das vicissitudes da vida. É preciso. O Emmanuel nos diz que os estados negativos da mente, sejam tristeza, azedume, angústia, inconformidade, isso tudo constitui sombra que o entendimento e a bondade são chamados a dissipar. Sim, porque a paz começa no entendimento. O entendimento que nós somos falhos. Que o irmão errou comigo hoje, mas ontem eu errei com alguém. Amanhã eu poderei errar com outra pessoa. Desta forma, Jesus disse: olha, antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. O Emmanuel vai terminar a mensagem dizendo que nós devemos estar informados que a única fórmula para o exercício da caridade e da paz, em louvor de nossa própria segurança, aquilo que eu estava dizendo, a paz é um benefício primeiro para quem fornece, depois para o outro. Então, em favor da nossa própria segurança,
A única fórmula de caridade é esquecer o mal e fazer o bem. Porquanto, em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar, a servir ao próximo, não dispõe de recursos para entediar-se e nem encontra tempo para ser infeliz. Quem trabalha em favor do próximo não tem tempo para chorar, não tem tempo para brigar. O trabalho em favor do próximo é na casa espírita também, mas é também fora. É dentro do nosso lar. São nas diversas circunstâncias da vida encarnada. Às vezes é silenciar diante de uma ofensa. Isso é trabalhar em prol do próximo, isso é caridade moral. Às vezes é orientar, às vezes é orar por alguém, às vezes é ouvir. E aqui eu faço um adendo, principalmente para o trabalhador espírita. Gente, vamos saber acolher as pessoas, pelo amor de Deus. As pessoas estão sofrendo tanto, né? Nessa época de transição planetária, as pessoas estão em contato maior com as suas próprias dores, que estavam ali escondidinhas, agora elas começam a vir à tona, em forma de depressões, de mágoas profundas, de ansiedades, em casos mais graves de suicídio, né? Então é fundamental que a gente saiba acolher. Acolher. O acolhimento, gente, por vezes, é ficar em silêncio, ouvindo um desabafo e dar a bênção da tua presença de espírito. Às vezes, acolhimento é isso. Presença de espírito. Olhe, eu estou aqui. Tá doendo, eu sei, mas eu estou com você. Estou aqui do seu lado. Esse é acolhimento. Vamos saber acolher as pessoas que chegam às casas espíritas. Vamos saber acolher os trabalhadores espíritas. E todos os outros. Todos aqueles de nossa convivência. Acolher as dores, os sofrimentos. Porque quem faz o mal, gente, sofre. Então, às vezes, aquela pessoa que está fazendo o mal, que está sendo maledicente, precisa de acolhimento. Não é passar a mão na cabeça, que aí a gente vai estar incentivando o mal. Não. É orientar, mas saber acolher. É isso que faz o verdadeiro cristão. É isso que Jesus faz conosco. Ele nos acolhe todo dia, sabendo das nossas limitações, dos nossos defeitos. E por que eu iria desistir das pessoas se Jesus não desiste de mim? Acolhimento. A caridade da paz. Oferecer a paz que eu já trago em mim. Confiando tudo aquilo que eu não posso resolver a Deus. Fazendo a minha parte na vida, entregando o meu melhor perante a vida e entregando-me a Deus. Essa é a receita, não dada por mim, mas pelo Evangelho, e lembrando as palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração. Crede no Pai, crede também em mim.
Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Então nós somos espíritos imortais, estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar mais. Podemos estar em outra morada, no plano espiritual. Por que que eu vou perder tempo comentando mal, fazendo mal, deixando o mal crescer dentro de mim? Não. Amor, amor é a única coisa que vai prevalecer em nossos corações eternamente. É a nossa destinação. Então que eu possa fincá-lo em meu coração, regá-lo, deixá-lo crescer, porque eu vou conviver com ele para sempre. Meus irmãos, muito obrigado pela acolhida, foi muito bom. Obrigado por essa bênção de paz, por essa caridade de paz que chegou até o meu coração nesta conversa com vocês. E que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos abençoe hoje e sempre. Agradecendo ao Gonçalo pelo carinho do estudo. Muitíssimo obrigada. E comentar que a vigilância faz parte dessa caridade da paz. A vigilância de pensamentos e a vigilância de atitudes, como bem nos ensinou a Jesus há muito tempo atrás. Que você fique no nosso abraço amigo e que Deus sempre te abençoe, hoje e sempre. Agora eu vou passar a palavra à nossa querida Carla Andréia para que ela possa fazer a nossa prece final. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, te agradecemos, Senhor, por nossas vidas, por essa presente encarnação. Te agradecemos pela permissão de estarmos aqui hoje, reunidos em Seu nome, pelas reflexões da tarde, nos lembrando a máxima de Jesus: amar o nosso próximo como a nós mesmos, a fim de construirmos a paz, a fim de construirmos o reino do Pai em nossos corações. Jesus disse que o reino de Deus aconteceria no final dos tempos. No final dos tempos, que nós, humanidade, cansados dos nossos atropelos, dos nossos desmandos, da nossa insensatez, buscaríamos reconstruir em nós o amor, caminho que o Mestre veio a nos ensinar, porque é só através do Mestre que chegaremos ao Pai, renovando os nossos corações e construindo esse reino de amor e de paz, a caridade da paz em nossos corações. Que possamos, Jesus, com seu amparo e o nosso esforço, sermos gentis com cada um que compartilha a jornada conosco, porque não sabemos a dor que o outro carrega. Então, que possamos, Senhor, estarmos vigilantes para sermos gentis e que a sua paz esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja.